9 horas, 7 horas, 6 horas, meio-dia, 2 da tarde, 3 da manhã, não importa. Vem com a gente, vem pro Carecas de Saber. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar início às vanguardas. Começaremos pelo impressionismo, falaremos um pouco de suas características, contexto histórico já falamos na aula de introdução sobre vanguardas, a gente já sabe o que estava acontecendo, vou dar uma retomada rápida, mas enfim, falaremos sobre as características desse período, dessa quase vanguarda. Vou mostrar para vocês um quadro, o quadro que abre essa vanguarda, e falar um pouquinho sobre as características do impressionismo na literatura. Obras que tenham a ver com o impressionismo, quem trabalha com o impressionismo, falar um pouquinho sobre essas questões. Bom, o impressionismo, como o próprio nome do movimento já diz, trabalha com a impressão. E por acaso, a obra que deu origem ao impressionismo foi uma obra com o nome Impressão, Nascer do Sol, de 1872, de Monet, Claude Monet. O que é muito importante, a gente vai já parar nessa obra, eu vou ficar analisando ela com vocês. Antes eu quero falar sobre as características para depois a gente observar isso na própria obra. O que é muito importante, o impressionismo, essa ideia da impressão, trabalha sempre e necessariamente com essa ideia da memória. A memória é muito importante dentro do impressionismo, porque diferente do classicismo, quando o pintor ou o autor chegava ali com o seu quadro, com a sua pena e ficava descrevendo coisas ou pintando a realidade tal qual ela era, no impressionismo a gente vai ter uma constituição diferente. O pintor vai lá, ele vê a imagem que ele deseja pintar. O impressionismo vai trabalhar muito com imagens da natureza, coisas harmoniosas. Lembrem que a gente está na Belle Époque. A Belle Époque é aquele momento otimista e feliz. Então várias festas vão ser representadas de impressionistas, várias situações bem calmas, tranquilas e bonitas. Enfim, mas qual que é a grande questão? O pintor vai lá, ele olha e fala, legal. Chega em casa e ele pinta da forma que ele lembra. O que o impressionismo está mostrando pra gente? Que a própria memória, além de efêmera, ela é extremamente falha, porque a gente nunca consegue de fato alcançar algo que a gente já viveu ou já viu alguma vez na vida. A lembrança é sempre feita por flashes, é sempre feita muito rápido. A lembrança é uma efemeridade. E isso vai gerar uma característica importantíssima do impressionismo, que são os contornos indefinidos. Então, diferente da arte clássica, obviamente, onde o contorno é muito bem delimitado, com um pincel mais fininho, preto, delimitar o contorno, depois fazer toda a questão dentro, o impressionismo não trabalha com isso. Não existem contornos definidos ali. É como se ele pegasse um pincel e fosse fazendo as formas, sem dar um contorno para elas. E isso dá uma ideia de um borrado. Parece que estamos alcançando a obra, parece que estamos alcançando a pintura através de uma cortina de fumaça. Parece que existe a fumaça aqui na frente, uma neblina na nossa frente, a neblina é muito importante, a neblina na nossa frente, e atrás está a imagem que o pintor queria representar, que o pintor queria dar. Qual que é a grande questão também? A impressão trabalha com essa subjetividade, e isso é muito legal. Nesse quadro mesmo a gente vai ver como várias pessoas têm impressões diferentes sobre o mesmo objeto. O que poderia ser aquele objeto, o que é aquilo, a gente já vai chegar nisso, eu vou mostrar para vocês. Mas qual que é a grande questão? A impressão é sempre uma impressão subjetiva. Você não pode obrigar o outro a ter uma impressão. A impressão é uma coisa muito rápida, é uma coisa muito fugaz, é uma coisa muito efêmera, e é uma coisa que você tem para com você. Claro? Por isso essa questão da subjetividade tão importante. Para que os pintores desse período do impressionismo conseguissem dar esses contornos indefinidos, dar essa ideia do borrado, dar essa ideia da cortina de fumaça, eles tinham que fazer pinceladas muito leves, porque dava uma leveza na imagem e ela acabava se expandindo na obra. Vocês vão ver quando a gente entrar na impressão Nascer do Sol, que você não consegue delimitar bem onde uma coisa começa, onde uma coisa acaba, porque é exatamente essa questão. Como que o tempo, como que a memória mistura coisas, como que a memória e o tempo fazem coisas se misturarem e elas não ficam mais claras na nossa cabeça da forma que foram no momento que a gente viveu e ou viu aquele momento. Claro? Então lembre sempre, memória é muito importante, efemeridade, a falha dessa memória,
Como essa memória ela se confunde com as outras coisas, a questão dos contornos indefinidos, a subjetividade, e sempre eles utilizam cores bem suaves e complementares. Embora o quadro, por exemplo, tem um quadro do Monet, me foge o nome agora, mas que trabalha, é uma festa, parece uma festa numa praça, é bem bonito o quadro. Embora ele seja bem escuro, trabalhe com cores escuras, o azul mais escuro, tons de azul, ele vai trabalhando com tons de azul, são cores bem suaves. Você olha para aquilo e você se sente calmo e em paz, mesmo sendo um quadro mais escuro, porque parece uma felicidade, retoma exatamente o que foi a Belle Époque, esse quadro. E a luz e sombra não trabalham da mesma forma que no Barroco, por exemplo. O Barroco trabalhava a luz como claro, a sombra como a escuridão, e como é que essas coisas são contraditórias, mas que se unem no meio. A sombra aqui, ela não é escura, ela é colorida, da mesma forma que é a própria imagem. É o reflexo, é como se a luz estivesse batendo, o reflexo através de um vidro. É bem interessante a forma como as sombras são constituídas nesse tipo de obra. Queridos, coisa importantíssima relacionada a essas pinceladas. Se você pegar cada parte de um quadro impressionista e olhar bem de perto, você vai ver que são apenas pinceladas, uma em cima da outra. Se você vê isolado as coisas no impressionismo, elas são extremamente sem sentido. O que dá o sentido para as imagens que estão sendo representadas? O todo. Quando você interpreta o todo daquela obra. Quando você consegue enxergar que aquilo tem relação com outra coisa, que tem relação com outra coisa, e aquilo então representa determinado ambiente ou determinado espaço. Vamos ver isso também aqui no Impressão. E para finalizar a parte das pinturas, das artes plásticas, o impressionismo ele é de fora para dentro. Há algo externo, algo existe fora de mim, eu olho aquilo, eu internalizo aquilo, e aquilo tem esse processo do fora para dentro. Como eu recebi essa impressão? Claro? Isso é importantíssimo. Curiosidade para vocês. Vocês vão ver que o quadro, o Nascer do Sol, vários outros do Monet são extremamente borrados. E tem essa questão da cortina de fumaça, tem essa questão da memória, da efemeridade, como a memória se perde. Aqui a gente já tem uma estética nova sendo colocada. E uma estética importantíssima. Por isso que, mesmo sendo chamado de pré-vanguarda, a gente não pode deixar o impressionismo de lado. Porque ele trabalha, sim, com uma estética nova, principalmente nas artes plásticas. Na literatura não tanto, ele tem uma questão diferente, mas ainda não é tão vanguardista, mas enquanto artes plásticas, ele trabalha com uma estética diferente. Essa estética do borrado, essa estética da memória. A própria memória é representada ali como uma fugacidade, como uma perda. Então tudo isso é muito importante. Mas Monet era míope. Então pode ser que ele de fato via as coisas daquela maneira. Existe também essa questão que muitos biógrafos colocam dentro da construção artística do Monet. Mas isso não deixa de trabalhar com a ideia da memória, com a efemeridade, com os contornos indefinidos, o porquê desses contornos, enfim. É só curiosidade para vocês que é bem bacana pensar isso. Queridos, vamos dar uma olhadinha agora no quadro Impressão Nascer do Sol. Ele está por aí. Enfim, o que está acontecendo nesse quadro? De maneira geral, primeiro você já olha e você vê cores bonitas e tudo mais, cores leves, cores que dão uma respirada. E você fala, nossa, que quadro bacana. Legal, ele é bacana. Parece que a gente tem aqui embaixo um rio, parece que existe um pescador, um barquinho nesse rio, existe um outro barquinho aqui, existe um cais, existe um pier, enfim, existem várias coisas. Vamos olhar para o lado aqui contrário ao pier, ao que deveria ser o pier, ou que poderia ser o pier. Olha para esse lado. Isso são navios, isso são fábricas, são florestas. Essas coisas são o quê? Aí entra a ideia da impressão. Muitas vezes quando eu dou isso em sala de aula, os estudantes olham e muitos falam, eu acho que são navios. Não, ó, tem ali a chaminé, tem um negocinho saindo. Não é chaminé, tem a floresta. Não, um pântano. Cara, e vai embora, porque é a ideia da impressão mesmo. Agora, olha para esse barquinho. Imagina esse barquinho. Daí você recorta esse barquinho e coloca ele isolado. Não olha no contexto. Isso não é um barquinho. Parece que eu simplesmente peguei um pincel e fiz tipo uns negócios assim. E daí a gente acha que é um barquinho. Mas qual que é a grande questão? O sentido no todo. A gente vê aquilo como um barco, a gente tem a impressão de que aquilo é um barco, por quê?
porque o contexto sugere pra gente que aquilo é um barco e que existem pessoas pescando naquele lugar. Parece que tem peixes na água, esses rabiscos, essas pinceladas suaves brancas, parece que são peixes se mexendo. Mas claro para vocês, e obviamente parece que a gente está olhando para essa cena através de uma cortina de fumaça. A gente não consegue alcançar a cena na realidade palpável, de uma maneira clássica, que estaria pintando exatamente o que está vendo. A gente olha para aquilo através de uma cortina de fumaça, a gente olha para aquilo através do olhar de outra pessoa. Como aquela outra pessoa lembra daquele momento, lembra daquele espaço, lembra daquele ambiente. Trabalhar com a ideia da memória, efemeridade, como essa memória falha, como que eu não consigo retomar os contornos bem definidos de todas as coisas, eu lembro só borrões, eu lembro só disparidades desse tempo, desse momento. As pinceladas leves são evidentes, vocês veem que ele não trabalha com uma pincelada, parece que ele está batendo na tela, parece que ele tem um cuidado para pintar essas coisas, elas são bem suaves, bem tranquilas. A questão das cores, olha como essas cores são complementares, como elas se juntam e elas dão uma harmonia diferente, elas são, embora cores diferentes, elas não são cores que se contrapõem de uma maneira gritante ou berrante, elas são bem harmoniosas juntas. O impressionismo trabalha bem com essa harmonia, mesmo com cores diferentes. O sentido no todo fica evidente nessa parte do barquinho, ou nessa parte aqui de trás da floresta, árvore, fábrica, pântano, o que você quiser. E essa ideia do fora para dentro, como eu internalizo esse momento da pintura, como que eu internalizo essa imagem e qual a impressão subjetiva que eu tenho em relação a ela. Bom, de artes plásticas é isso daqui. A gente conseguiu dar uma olhadinha nesse quadro. Ele é bem bacana, não tem muito o que comentar. É a questão mesmo do barco, a questão da impressão aqui do canto, o pier, a forma como ele constitui. Busquem outras pinturas impressionistas, tentem fazer uma análise delas, é bem interessante, e treina bastante para que vocês consigam reconhecer as vanguardas, mesmo quando elas se parecerem um pouco. A gente consiga olhar para as vanguardas e falar, essa vanguarda, essa pintura pertence a determinada vanguarda, essa pintura pertence a outra vanguarda. A gente consiga diferenciar. Claro? Então aqui ficamos com o impressionismo nas artes plásticas. Vamos falar um pouquinho sobre o impressionismo na literatura. Vou colocar um poema aqui para vocês, e daí a gente vai ver as obras mais importantes do impressionismo. Bom, gente, vamos finalizar aqui o impressionismo, falar um pouquinho sobre a literatura impressionista. Eu quero começar com vocês lendo o poema da Adélia Prado. A Adélia Prado é uma poeta mais contemporânea nossa, mas que bebe um pouquinho e escreve alguns poemas nessa estética impressionista. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de um alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. A gente já começa uma ocasião. Uma ocasião não trabalha com o hoje, com o contemporâneo, não trabalha com ontem, não trabalha com a semana passada, mês passado, ano passado. Uma ocasião, faz muito tempo. É um período que ela não consegue nem remontar de fato completamente na sua memória. Então, na literatura, além de todas as características que a gente já viu nas artes plásticas, a gente retome com muita força essa ideia da memória. A memória vai estar sempre presente, e o narrador em primeira pessoa. Porque essa memória vai ser sempre retomada por esse narrador. É um narrador em primeira pessoa que está contando as suas memórias. Ele pode estar falando, sendo um personagem narrador secundário, pode, sem problema. Mas a grande questão é como ele viveu aquilo. Como são os sentimentos dele em relação àquele momento. Claro? E é sempre uma retomada dessa memória, uma retomada desse passado, para buscar compreender o que foi esse passado ou buscar reviver esse passado. É a busca do tempo. É a busca do tempo que foi e não volta. Então, é tentar compreender o que aconteceu naquele momento, tentar compreender o que era aquilo, ou tentar reviver aquilo por saber que aquilo jamais se repetirá novamente na vida dessa pessoa. Claro? Então, uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de um alaranjado brilhante. Então, a própria cor aqui já fica muito evidente. O alaranjado brilhante que remonta muito, retoma muito, o próprio laranja do quadro do Monet, o Impressão Nascer do Sol. Por muito tempo moramos numa casa,
como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Dá para notar aqui que existe um carinho por esse momento, existe um carinho por esse pai que pinta essa casa com essa cor, existe um carinho pela própria cor, existe uma vontade de retomar esse amanhecer na própria vida dessa pessoa. Porque ela vivia numa casa que não estava constantemente anoitecendo. Não era uma casa que todos os dias trazia escuridão, trazia o medo, trazia opressão. Era uma casa que todos os dias oferecia uma vida nova ao ar livre, uma vida com luz, uma vida feliz. Era uma casa que amanhecia não só o dia lá fora, mas ela mesma era um amanhecer. A própria casa se amanhecia. E quem vivia dentro dessa casa era amanhecido por ela também. É como se essas cores influenciassem, e daí o como se influenciassem é a questão da impressão. É a impressão de que essa casa estava todo dia amanhecendo. Não é que a casa começa a funcionar como um astro e faz um movimento de translação. É que a casa traz essa noção, traz essa concepção do amanhecer, do novo dia, da esperança. Isso é muito importante. Dentro da literatura do impressionismo, a gente vai ter uma coisa muito importante que vai ser a pessoalidade. Eu coloquei barra subjetividade, subjetividade é óbvio o porquê, mas a pessoalidade... O que acontece? Com a grande maioria dos autores, principalmente o Raul Pompeia e o Marcel Proust, eles inventam o personagem, ou muitas vezes eles nem sequer inventam o personagem, mas eles estão falando de fatos passados da vida deles mesmos, de como eles passaram por aquilo, o que foi aquele momento. Por exemplo, o Marcel Proust coloca, ele escreve a obra Em Busca do Tempo Perdido, que é uma das grandes obras da história da humanidade, vale muito a pena ler esse livro. Tudo bem que ele é dividido em 1 milhão de volumes, mas mesmo assim vale muito a pena. Ele coloca o que foi essa vida dele, o que foi esse passado, é a memória, como ele viveu isso, e ele busca recuperar esse tempo que ele perdeu durante a vida dele. E em contraposição, Raul Pompeia cria um personagem dentro da sua obra famosíssima, O Ateneu, que espero que vocês vejam o vídeo que tem aqui no canal, muito bem explicado por sinal, muito bem abordado. Deem uma conferida nesse vídeo que vale muito a pena para entender melhor o que é esse impressionismo literário. E a pessoalidade é essa ideia de que o próprio autor se coloca na obra. É a memória desse autor. Ele não está criando um personagem retomando uma memória. É ele mesmo colocando a sua vivência, colocando as suas impressões sobre determinado fato. Então isso é importantíssimo dentro dessa concepção e dessa construção literária desse período. Para finalizar, só falar um pouquinho dos principais nomes. O Claude Monet, que foi o da impressão Nascer do Sol, o Auguste Renoir, que está no mesmo período, eu acho que fala Renoir, o Auguste Renoir, que está no mesmo período, e os dois artistas plásticos, os dois pintores impressionistas. E, enquanto escritores literários, a gente vai ter o Marcel Proust, que é o mais relevante desse período, é o mais conhecido da literatura impressionista, com a obra Em Busca do Tempo Perdido. Se você não quiser ler os 20 volumes, você pode ler só um, já vale a pena, eu juro. E Raul Pompeia. Raul Pompeia é brasileiro. Raul Pompeia é o nosso escritor nacional do período do impressionismo, foi impressionista, ele escreve o Ateneu, ele conta a história da escola e tudo que ele viveu naquela escola, os problemas que ele teve naquela escola, os abusos que ele sofreu, enfim, vejam a aula, vale muito a pena. E finalizamos aqui a nossa primeira vanguarda europeia, o impressionismo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Lembrem sempre, o impressionismo é uma pré-vanguarda, é considerada sempre, em todos os lugares, como uma pré-vanguarda, embora já traga uma estética revolucionária, e na próxima aula a gente vai entrar na primeira vanguarda de fato, que todos consideram como primeira vanguarda, que é o expressionismo, a ideia da expressão. Vocês conhecem o expressionismo? É só vocês lembrarem do Grito, do Edvard Munch. Vejam essa obra, a aula que vem a gente vai trabalhar um pouquinho em cima dela, todas as características em cima dela, vamos fazer uma análise da obra, porque é sempre importante perguntar por que ele gritou. Então, aula que vem continuamos com o expressionismo. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e tchau, tchau.